Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Sons do Coração. E a gente está aproveitando mais um dia lindo aqui em Caxias do Sul, em frente ao Centro de Cultura Ordovás, aqui do ladinho do Zarabatana Café, porque afinal de contas a nossa cidade tem lugares lindos e a gente tem que aproveitar eles. Linda também é a nossa convidada de hoje, Audrey Spinelli. É uma honra ter você aqui no programa Sons do Coração. Bem-vinda! Ai, muito obrigada. Eu estava ansiosa por esse convite, Vivi. Opa! Tu nem sabe, ainda mais com a tua equipe aqui presente. Maravilhosa. Uma equipe de queridos, né? Muito está se expandindo. Então, confira a Audrey Spinelli agora no programa Sons do Coração. A Audrey, gente, ela é consultora de imagem e comportamento e morfopsicóloga. Depois ela vai explicar pra gente isso. Perfeito. Mas eu queria dizer que a Audrey é pisciana também. Ela é parecida com a Betty Boop também. Ó, foi por isso que ela ganhou um presentinho hoje. Então qualquer semelhança não é mera coincidência. Essa mulher toda charmosa, a Audrey, mas é uma pessoa que também compartilha comigo, a gente tem um gosto em comum, que é essa questão da espiritualidade, da psicologia, do comportamento humano, né, Audrey? Perfeito. Isso te fascina também? Muito, demais. Não só pelo signo, né, digamos, por peixes, que são assim, desta forma tão carinhosa e que também muito ligada à astrologia, à astronomia, mas também porque a gente consegue conviver com a natureza e a nossa natureza íntima. Essa é resplandecente. Então estamos aqui juntando as nossas naturezas. Que legal, Audrey, que bacana. Me conta o que é uma consultora de imagem, Audrey? Assim, para o pessoal que está em casa entender um pouco do teu trabalho. Perfeito. Consultoria de imagem. A gente vê ela de uma forma um pouco estranha. Eu já vejo há algum tempo, principalmente os clientes que me procuram, eles me dizem assim: você vai me arrumar, entre aspas, ou você vai olhar, eu sei que tu vai tirar um monte de coisa do meu guarda-roupa, do meu closet. Eu digo negativo. Nós vamos começar pelo começo, pelo início. Primeiramente, eu não mexo, não tiro, não é jogado fora nada. O consultor de imagem, ele não retira roupas, ele não joga fora. Ele orienta o seu cliente, a pessoa. De que forma? Nós, através da consultoria de imagem e comportamento, que é o que eu faço, a gente vai ter breves contatos com a pessoa, vai aplicar questionários e principalmente saber qual é o teu objetivo de imagem. Porque se hoje a gente for perguntar: Vivi, qual o teu objetivo de imagem hoje? Às vezes eles param e me dizem: eu ainda não sei, Audrey, eu pensei em te contratar porque eu preciso mudar a minha proposta de como eu me visto, ou que eu quero me apresentar melhor, eu tenho uma candidatura, eu estou saindo de uma profissão, eu preciso iniciar em outra. Aí eu digo: isso que você está dizendo é o teu objetivo de imagem neste momento, então a gente vai trabalhar em cima disso. Como que eu vou trabalhar com uma pessoa se eu não conheço um pouco dela? Então aí entra toda essa coisa que a gente falou também da psicologia, que a gente vai falar da psicologia do vestir, quais são os teus propósitos de vida, o teu objetivo de imagem e, fundamental, quais são os estilos pessoais. Porque nós temos e precisamos verificar, o que nós temos são 7 escolas que falam em 7, 9 e 10 estilos pessoais. Tá? Essas são as escolas clássicas. Eu trabalho com uma escola que trabalha com 7 estilos clássicos, mas também fiz estudos naquela que fala em 10 estilos. Esses 7 seriam o que, Audrey? Mais clássico, mais... Isso, a gente tem vários estilos, mas a gente tem o esportivo, o contemporâneo,
o sensual, que a gente chama ele agora mais diferente, não se fala mais em sexy, um estilo sexy, se fala em sensual, ou se fala em que ele chama a atenção de uma magnético. É um estilo magnético para a pessoa não ficar um pouco, né, constrangida. Ela disse que eu tenho um estilo sexy. Não, a pessoa tem um estilo magnético, que é aquele que chama a atenção naturalmente. Então, dentro desses 7 estilos, ou 10, conforme a escola, a gente vai verificar qual a posição que a pessoa está. Porque sempre temos um estilo primordial e mais 2 que nos acompanham durante toda a vida. Aí vem a Vivi vai me fazer uma pergunta agora. Pô, eu tô com várias aqui na minha cabeça. Que amor! Audrey, e esse estilo, né? O primordial e os outros 2, eles mudam durante a vida? Mas ela é maravilhosa! Não sei se era isso que você queria que eu perguntasse. Era essa a pergunta. Bom, então tá bom, acertei. Sim, eles mudam. Por quê? Porque nós mudamos no decorrer do tempo. A gente amadurece ou não, né? Conforme a pessoa, a gente tem objetivos de vida diferentes em cada etapa da nossa vida. Porém, eu sempre faço um gráfico para o meu cliente muito simples, que a gente vai surfar nas ondas. Ou seja, eu descobri que a Audrey tem um estilo criativo, por exemplo, e tem mais 2. Em que momento que ela está? Ela está num momento agora magnético? Sim, ela está num momento magnético. E os outros estilos, o natural e o criativo, onde estão? Eles vão fazendo ondas na minha vida. Daqui a pouco eles estão lá no pico, lá em cima, então aparece o estilo criativo mais. Aí não, a Audrey saiu desse estilo porque aconteceu alguma coisa na vida dela, um fato. E daí ela saiu daquele estilo criativo e foi para um estilo mais natural. Isso é um bom exemplo da pandemia. Da pandemia, pós-pandêmico. Isso é excelente para a gente notar como as coisas e os estilos são os mesmos, mas as pessoas tiveram uma necessidade e algo que despontou e que foi natural, né? E que nos fez descer do salto e começar a usar roupas mais confortáveis. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que tem um estilo natural. Eu não sou de usar tanto tênis, sapatos mais baixos, mas eu me adaptei. Então foi aquela curva, fui surfando na onda da pandemia, né? Pandêmico, no momento pandêmico, para poder me adaptar. Que legal, Audrey. Estou pensando assim muito, né, no calçado. Eu mudei bastante de usar sapato de salto assim muito menos do que antes, né? Já estava nessa onda. Agora eu estou pensando também, Audrey, numa coisa assim, que você você vem da área da comunicação, né? Você Sim. é relações públicas de formação. E tudo que você está falando, eu acho que tem muito a ver com psicologia, com comportamento e também com a parte da comunicação, né, Audrey? Você fez uma postagem essa semana que diz o quanto somos seres visuais, o quanto a gente escaneia a pessoa e lê e tenta decifrar o que ela vai, o que tem por trás dela. Nós somos assim primitivamente também, não é algo assim, ai, olha ali, estamos olhando de cima a baixo, não é isso. Não. Isso é algo do ser humano mesmo, Isso, né? E são nossos signos pessoais. Eu trato até como signos, dizendo que se eu estou, até por sinal, nós duas, a gente está decodificando nossos estilos pessoais. Qualquer pessoa. De que forma? Através dos acessórios. Se você quer fazer uma leitura breve de uma pessoa naquele momento, como ela está se sentindo e por que ela está se apresentando desta forma, sem julgamentos, digamos, né? Ela está se demonstrando desta forma, é você verificar os acessórios dela. São eles que eu quero dizer, Audrey, aqui, ó. Aliás, esse aqui eu ganhei de presente hoje. O que você acha? Lembrando de sons do coração, só podia sons do ser coração, né? Então, além dos acessórios, temos que lembrar que acessórios também são bolsas e calçados. Então, olha a Vivi como ela está, não sei se está pegando o calçado dela. Ela fala uma linguagem perfeita do que ela está representando e gravando no programa, porque o bico é arredondado.
do calçado dela. E o bico arredondado é amorosidade. Então você traz pro programa e para quem você convidou, dizendo que você já me recebe com amor. E eu... É verdade! Olha aí! Claro que é! Os símbolos, ou a gente fala dos signos, eles não mentem. A gente faz essa leitura, como uma leitura facial, a gente vai decodificando sinais. Audrey, e o batom vermelho, Audrey? Me conta do batom vermelho, que a gente é fã, né? Eu depois dos 40, Que linda! Como é que a gente... Eu sempre gostei de batom vermelho na adolescência. Perfeito. Depois ele sumiu da minha vida e depois dos 40 eu assumi essa paixão, sabe? Para o mundo ver. Tá. Então, nossa, tanta simbologia, tantas coisas lindas, né? Para começar, os batons, eles têm relação, eles estão na nossa face, toda a parte de maquiagem. Isso também faz sentido com a nossa colorimetria, a nossa cartela pessoal. Então, quando eu vou fazer o teste de colorimetria, a gente vai identificar tanto homens quanto mulheres, aonde que ele está, se é um inverno, um verão, um outono, uma primavera. Dentro destas 4 estações, a gente fala em sazonal expandida, porque ela tem mais 3 estações dentro dela. Então, por exemplo, a Audrey é um inverno frio. O que fica bem para mim são batons fortes, escuros e arroxeados, porque eu amo, né? As cores vinho, as cores roxas fazem muito sentido com o meu tom de pele, com a minha cartela de cores. São cores que combinam mais com a gente, é isso? Isso, e que intensificam a nossa beleza natural, não nos deixam tanto com marcas de expressão, amenizam as nossas expressões e deixam e intensificam a nossa beleza. A cor do olho, o branco do olho fica mais branco, assim, os pontos principais, sempre pescoço para cima, tudo que vier daqui para cima, né? Então as cores fazem todo sentido na nossa vida. Agora, você me perguntou do batom vermelho. Muitas mulheres gostam, mas tem muito mais que não gosta, porque tem um preconceito que vem lá atrás do batom vermelho, onde a gente via mais, a mulher que usa o batom vermelho quer chamar atenção, entre outras coisas. E, na verdade, a mulher que usa batom vermelho, ela está nos passando uma informação de força e também de uma certa sensualidade, mas é uma sensualidade mais velada. Não é aquela coisa tão aparente, porque também existem várias tonalidades de vermelho, né? Mas o vermelho é interessante, até como dando uma dica para quem nos assiste, para mulheres, né, que particularmente a maquiagem, porque o vermelho ele nos traz energia. Por quê? Porque ele faz nosso coração bater mais forte. O vermelho ele passa pelas nossas veias e vai até as nossas veias do coração e faz ele bombar mais forte. Então, quando eu tenho uma cliente e me diz, Audrey, eu chego na sexta-feira, eu estou muito cansada, o que eu faço? Minha querida, você gosta do vermelho? Eu gosto. Gosta de batom? Põe um batom vermelho. Não gosto de batom vermelho. Calçado vermelho você gosta? Ou uma peça, um acessório vermelho? Coloque, porque você vai começar o dia energizada. Que legal! Vermelho é sangue e o sangue é energia. Sabe, Audrey, que eu resgatei esse amor pelo batom vermelho no puerpério, acho que do meu primeiro filho, que a gente tá numa fase bege da vida, né? É o sutiã bege, a calcinha bege, não é nem nude, é bege. É bege. É aquela coisa assim, né, que a gente tá com pouca energia, aquele bebê que suga, que demanda e tal. E uma grande amiga minha, minha prima Ciane Salvador, foi na minha casa e disse aqui, ó, tá aqui. Aqui é o presente do seu bebê e aqui é o teu presente, um batom vermelho. Para você se resgatar. Mas olha que lindo, faz muito sentido. Olha, foi lindo demais esse gesto e eu repeti com algumas amigas porque eu acho tão incrível isso, da mulher também poder se resgatar mesmo estando dividida
em vários papéis. Em vários né? papéis, concordo com você. Essa a situação do bege, que a gente também hoje, né, pela nomenclatura também, a gente diz, eu não estou bege, eu estou fende. É fende agora, não é nem nude mais, agora é fende, não estou nude nem bege, estou fende. Ele faz muito sentido, Vivi, porque essa relação, a mãe que tem que se preocupar com o filho, com a sua situação toda, que é bem generosa, fora os demais papéis que a gente representa, né? Toda a sua energia vai para um foco principal, né? E como que eu me sinto? Eu, de certa forma, eu me excluo um pouco para mostrar toda a beleza e todo o cuidado para esse ser. Então, como que eu vou me transmutar? Eu vou me tornar nude, eu vou me tornar bege, porque daí eu passo meio que camuflado, mas o ponto principal é que vai aparecer. Então, quando a tua irmã, né? Prima, desculpa, te presenteia com batom vermelho e um outro presente para o bebê, ela diz, volte, Vivi, volte a se energizar e traz essa tua força toda. Não é pela sensualidade, e sim pelo magnetismo pessoal que você tem. Isso é lindo, é poético, né? É lindo, né? Foi um presente poético. Incrível. Perfeito. Audrey, a gente estava falando assim que o pessoal acha que você é psicóloga e tem muito disso, né? No teu trabalho. Tem. Você vai me ajudar com isso. Tem desde a nossa formação. O jornalista também, ele tem que ter aquela psicologia de, né? Da escuta, eu acho. Escuta, mas também em que momento que eu vou me posicionar, por onde que eu vou interferir. E eu da mesma forma, porque uma coisa que a gente vê com os consultores de imagem, meus colegas, às vezes a gente brinca que a gente vê vários clientes do mesmo consultor se vestindo tudo da mesma forma. Mas por quê? Meio que parecido, mas por quê? Claro que a gente dá dicas, dá um nozinho aqui, aparece um pouco mais de pele, enfim, mas a vestimenta ela é individual. Porque quando você entra no guarda-roupa ou num closet de uma pessoa, meu Deus, é um mundo mágico. Se eu chegar lá no teu guarda-roupas ou teu closet e abrir, você não precisa me falar mais nada. Isso é a psicologia do vestir. Então a gente tem que entender também um pouquinho, fazer algumas leituras nessa área, né, para a gente estar preparado com algum fato, porque quando você começa a conversar na consultoria de imagem, por exemplo, a minha completa em torno de 30 a 35 horas. Às vezes ela avança um pouco, porque você vai me contar um pouco da tua vida, onde você está inserida, qual a tua família, onde você costuma frequentar, onde você trabalha. Eu vou ter que entender tudo isso para depois, lá no final, formatar as coisas e formar os looks para você. Senão não faz sentido. Eu tenho que saber da Viviane, eu tenho que saber o objetivo de imagem. E quando eu chegar no teu guarda-roupa, que vai lá para o final, depois de passar pelos teus estilos, os estilos da pessoa, pessoais, entender esse movimento, depois de passar pelo closet, de saber quais as roupas que tu não quer mais usar, que também eu vou te ajudar, depois de passar pelo questionário, depois de passar de verificar outras coisas juntamente com você e a colorimetria, tuas cores que mais te favorecem, é que eu vou entender melhor o teu universo visual. Essa palavra eu gosto muito de usar, porque todos nós temos um universo visual. O que é isso, Audrey? Universo visual. É muito abrangente. É tudo que a Vivi mostra para mim, tudo que a Audrey aqui demonstra e um pouco mais do meu interno, os meus desejos pessoais, aqueles que eu posso contar. Aqueles que eu quero mostrar também, isso, através do que eu... Perfeito, que eu vou mostrar. Audrey, tem uma coisa que sempre me fascinou muito na comunicação, que é a história da moda enquanto signo, enquanto comunicação, enquanto mensagem, enquanto o quanto a gente também se adapta
vai se adequando conforme os lugares. Por exemplo, eu sou uma pessoa que apresento eventos e eu sempre penso assim, qual o evento que eu vou, qual é o cliente, quais são as marcas da empresa, quem é que vai estar lá para usar uma roupa que fique adequada. Que é tão legal. Perfeito. Porque eu acho que é metade do caminho. Nossa, mais do que a metade, Vivi. Eu confesso também que eu faço isso. É claro que quando um cliente individual vai me contratar, eu não conheço muito ele. Às vezes por foto, alguma coisa nas redes sociais. Mas pessoalmente eu não conheço, vou conhecer. E ele, o meu cliente, ele chega com um certo, como que eu posso dizer, um receio, porque ele já vai ajeitado de uma maneira e às vezes nem é a maneira que ele costuma se vestir. Mas ali a gente conversando, tratando, eu explicando melhor como eu vou fazer, a pessoa vai se revelando. Aquelas coisas que a gente falou, os signos, né? A representatividade através dos acessórios e a roupa que você escolheu também para passar uma mensagem naquele momento, naquele dia. Então essa coisa do vestir é uma intenção, e eu escrevi isso e fiz um cartão até meu, pessoal, dizendo que imagem é intenção, porque é a intenção que eu quero passar no momento. Se você já vai pensando, bom, que tipo de público vai ter lá? Eu vou fazer uma apresentação, né? Vou ser a cerimonialista, a empresa X e Y me contrataram e elas trabalham com meio ambiente, elas trabalham com materiais, elas fazem toda o CO2 para começar a procurar, para ver, para uma pegada mais sustentável. Então, tu vai pensar em coisas para se apresentar desta forma. Daqui a pouco tu vai um pouco mais despojada e ver se é um público também jovem trabalhando, tu vai falar a mesma linguagem que eles. Aí tem pessoas que me dizem, mas isso tu tá forçando uma imagem que tu não tem. Porque, por exemplo, eu uso tênis mais no final de semana, uma que outra coisa, assim. Tu tá forçando a tua imagem. Eu não estou forçando, eu estou pensando realmente a melhor forma de eu me apresentar para este público que está me pedindo um serviço, um trabalho, e eu vou me apresentar de acordo. Então você faz muito bem. Porque quando, por exemplo, olha, o melhor exemplo, um casamento. Sem falar, né? Por exemplo, o pessoal ali, blogueiras, estão indo de chinelo havaiana para o casamento. Gente, vamos pensar um pouquinho. As pessoas, né, saímos da pandemia, a gente faz todo um movimento para um evento desse, né, um evento que convida pessoas. Make, e daí os convidados têm que estar de acordo com o momento. Isso a gente chama de dress code, quando vem no convite e diz lá, o dress code do evento é X. Respeita esse dress code, que seria o tipo de vestimenta. Se é social, se é gala, se é... Perfeito. Esporte. É muito bacana a gente poder aproveitar a noite inteira dançando e botar um chinelinho. Quando os noivos nos presentearem com um chinelinho. Mas se não for isso, não estamos convidados a irmos de chinelo. Porque a gente foi convidado para um evento e ele tem um dress code que é muito significativo. Como os eventos que você vai. Eu acho muito interessante. Eu também faço essa pesquisa e acho de acordo. Por exemplo, esse cliente de Bento Gonçalves trabalha com uma transportadora. Então o pessoal tem camiseta, eu até desenvolvi toda uma linha de uniformes para eles, tal, mas a gente vê a diferença que tem de quem está bastante na estrada e precisa um uniforme diferenciado de quem está dentro da empresa. Então vão ser duas pontas aí e a empresa tem que funcionar, né? E os diretores têm que ter uma outra apresentação. Que acaba diferenciando um pouco, né? Isso. Audrey, e como é que é? Morfopsicologia. Morfopsicologia. Isso. Eu não sei porque eu pensei no rosto, não sei se é isso. Temos a morfologia de corpo,
que também é estudada dentro e é feita para cada cliente, né? Para saber qual é a estrutura do corpo, quais são as formas deste corpo. Hoje em dia, Vivi, a gente não se mede mais as pessoas. Nós não gostamos de ser mensurados. Que bom! Ótimo! Já fazia tempo que eu não fazia isso também. Aleluia! A gente gosta, o consultor de imagem, ele tem que olhar, observar e já ter uma noção do corpo, das medidas do corpo da pessoa. Também existem recursos, fitas métricas que são coloridas, elas não têm mais numeração. Porque tem clientes que vão lá e fazem, eu quero saber qual, não tem mais medida, minha querida, agora é só cor. Então a gente olha pela cor. Por quê? Na hora de comprar, experimentar a roupa vai nos auxiliar muito, né? Nesse sentido. Mas, voltando à pergunta, é tanta coisa que eu tenho para falar. O que é a morfopsicologia, Audrey? Estuda mais a questão do rosto? Isto, mais a do rosto. É do rosto. É o estudo das linhas do nosso rosto e pescoço para identificar traços da nossa personalidade. Que legal! É lindo. É um estudo, é uma ciência, na verdade. Tem a ver com o visagismo também, Audrey? O visagismo vai para o lado da beleza, do embelezamento e dos traços para a simetria. Mas a morfopsicologia vai para o lado da psique. E o que dá para avaliar olhando o rosto de alguém? Tudo. Uau! Eu sabia que ela ia fazer essa pergunta. Eu tô com medo dela agora. Agora começou... Tá. Não precisa. Então, dê exemplos. Então, quando me contratam para morfopsicologia, são vários casos, Vivi, de forma particular. Por quê? Para se conhecer. Se eu me conheço, eu me conecto melhor comigo, que é o primeiro caso, comigo, e depois com os outros. Então, claro que a morfopsicologia não vai ser um psicólogo, uma psicóloga vai sentar e não é esse o caso. Eu faço com que a pessoa se reconheça através dos seus traços do rosto, como ela funciona, como ela sente os sentimentos, como ela consegue isso, e depois ela diz, mas eu não quero ser assim, eu poderia melhorar, sim. Tu vai melhorando, porque a cada 6 a 8 meses os nossos traços eles vão mudando também. Claro que vai passando o tempo e a gente vai tendo uma certa atonia, parece que puxa para baixo, né? Tem isso, mas tem pessoas de uma certa faixa etária, 70, 80, que tu olha o rosto, ele não é atônico, bem ao contrário, ele é tônico. Ele é viçoso, é uma pessoa que a vida inteira trabalhou, estudou, se dedicou, teve muita força e a gente nota isso no rosto. Então a nossa face diz tudo, a começar que quem é destro, você é destra ou canhota? Sim, destra. O destro, ele tem o lado direito como presente por vir e o lado esquerdo é o seu passado. Se a gente passar um traço no meio do rosto, nós somos assimétricos por natureza, a gente vai ver que sempre tem um lado mais e um lado menos. As pessoas mais simétricas no mundo são as mais belas. Quanto mais simétrico, mais bela. Mas todos temos assimetria, ninguém é 100%, tá? Então assim, a gente olha... Primeiro, o nosso rosto é dividido em 3 faixas. A cerebral, a emocional, né, afetiva, e a instintivo-ativa, que é ação. Razão, emoção e ação. Olha que legal. Muito. Então, por exemplo, a Vivi, essa querida... ela tem bastante emoção, afetividade, mas ela ama e põe em prática. Ela tem ação. Olha o movimento dela. O meu é um rosto mais arredondado. Eu sou extremamente afetiva.
Eu acolho, eu abraço, ok. Você também é afetiva. Só que os teus traços do rosto, eles são mais fortes, mais definidos. E eles têm também algumas coisas mais em ponta, mais ângulos, desculpa, é bem essa palavra, ângulos. Então a tua área de ação, ela é enorme. Então a Viviane, ela faz assim, ela ama muito o que ela quer fazer. Ela ama todos os projetos da vida dela, tudo que é dela, ela ama. Depois ela põe em prática e depois ela pensa se deu certo ou não. É bem assim, né? É modelo startup de ser, né? Vamos colocar a rodar, depois a gente vê. É ela, tá no rosto dela. Mas ela é uma pessoa que pensa bastante também, né? Porque a gente tem o que a gente chama dessas ruguinhas de leão, quem tem quando faz alguma... Elas aparecem mais. Olhos grandes, você também tem os olhos como eu, então nós somos pessoas que enxergamos tudo, assim, parece que vira 360 graus o nosso olhar, tipo coruja, sabe? Porque a gente olha bastante. Então, por exemplo, eu e você não poderíamos nos colocar dentro de uma empresa, dentro de uma sala lá digitando, fazendo... Nunca daria certo, a gente. A gente ia bolar algum plano de fuga, né, Audrey? Com certeza, salvamento, porque não é o nosso caso. Nós temos muitas coisas parecidas nesse sentido. Mas a gente vai observando e vai vendo como o ser humano é lindo, é perfeito. E lembrando sempre, passado e presente. Então, tu traz coisas do teu passado que você adquiriu com os teus antepassados, mas você pode mudar coisas que você não quer mais, não gosta mais. Até porque a gente começa a notar que o nariz identifica muito também a pessoa, ele vai apontando para um lado, ou ele aponta para o outro. Se eu estou muito fixada no meu passado, nossa, como era bom antes da pandemia, tanta coisa boa, mas ele vai começando a dar uma pontadinha para o passado. Se eu estou fixa nos meus projetos, pensando na frente, as coisas vão acontecer, ele vai apontando mais para o lado direito, levemente, sutilmente. Essa é uma ciência que eu aprendi pela escola francesa, que foi a minha primeira formação, École Supérieure de Relooking, aqui no Brasil. Fui 2 vezes para a França para me especializar e também essa da morfopsicologia. Fiz umas aulas particulares lá na França com a professora Wanda, que foi uma mulher incrível, que me ajudou muito, porque ela me ajudou, me ensinou e me fez eu entender por que a Audrey era assim. Que até na época, quando ela falou uma coisa, eu disse, negativo, não é isso não. Dormi, sonhei a noite inteira com o que estava. Cheguei de manhã, fui tomar café com ela disse, e aí, tudo bem? Eu, sim, já sei o significado do que você me disse, eu sonhei toda a noite. Uau! É incrível, é incrível. Audrey, e a gente olha para um rosto e você, né, com a morfopsicologia enxerga muitas coisas que estão o não dito, mas eu também fico pensando naqueles rostos e o quantas vezes a gente briga com a gente, né, com uma ruguinha que aparece, com a pele que já não está tão tonificada, com a passagem do tempo, ou então com aquele traço de família, ai, mas não gostava nada daquele nariz do meu pai, da minha mãe sair com o mesmo nariz. ou então tem gente que gosta, né? Nossa, eu tenho os olhos dos meus avós. Isso. Como é que é? O que você aconselha? Porque eu sei que você tem esse lado bem psicológico também, da gente se aceitar, se amar, se entender nisso tudo. Então, você falou uma palavra mágica. Se a gente se conhece, a gente lida melhor com as nossas imperfeições. E mais do que isso, a gente se policia e se cobra demais. Porque eu fui muito assim. Agora, já depois de um processo de muitas coisas, né, a gente se aceita. E nós mulheres, a gente tem mais um agravante, né, Audrey? Temos... Não dá para dizer que não. Os homens parecem que são mais bem resolvidos nisso. Isso, com os grisalhos, com o cabelo branco, com o peso deles, né, com as formas do corpo. Tu não vê o homem reclamando disso.
eles ainda dão risada, né? Minha barriguinha de cerveja, minha barriguinha disso, meus grisalhos são charmosos, nós mulheres não. Está acontecendo um movimento muito bonito que está trazendo essa força da mulher. Porque se os cabelos brancos aparecem, é porque a gente ou vem também de família, né, genético, isso é importante também, ou porque estamos numa faixa etária que os cabelos brancos vão aparecer. Agora você me pergunta, tu quer que os teus cabelos brancos apareçam? Ainda não. Então eu pinto, eu me sinto bem nesse momento. Eu também me sinto, eu acho que cada um na sua vibe. Eu, até os 80, eu acho que eu vou continuar pintando. Que linda! Temos tempo. Eu também, eu vou pintando, mas a gente tem que respeitar. Se eu me conheço e eu vejo que o grisalho está me fazendo bem, me faz eu me sentir bem, aceita ele. É como a história da gordofobia, né? Eu vivi muito mais isso, principalmente como consultora de imagem, porque eu comecei como personal organizer, aí estava tudo bem. Aí eu fui migrando e fui fazendo cursos e migrando para a consultoria de imagem. Aí eu passei bocados aí, puxa, como uma consultora de imagem, né, mais gordinha, vamos falar assim, mais rechonchuda, vai falar para uma outra pessoa. Mas isso era teu, Audrey, ou era dos outros? Dos dois lados. Na verdade, eu nunca fui de me preocupar tanto com o peso. Porque eu sempre lidei bem com essa minha vibe. Porque eu nunca fui magra, né, Vivi? Nunca fui magra, assim, infância lá, 20 anos. Mas assim, magra eu nunca fui. Então eu convivi com isso. Mas sempre fui assim, de me comunicar bem, de aceitar o meu, de botar roupas. Porque o pessoal fazia a relação de você está fora do peso, vai vestir preto. Ai, muito tinha isso. E não faz muito tempo isso, Audrey. Claro, e eu sempre fui muito colorida. Aquela história de abril, bom, a mãe até hoje diz, tu realmente é um pinheirinho de Natal. Minha filha, ela diz, tu vai sair assim. Eu assim como, mãe, toda ajeitada, toda com... Porque eu sempre fui de usar muitos símbolos, me adornar bastante. E eu brincava até com alguns colegas, né, dessa transição que estão falando também do minimalismo. E eu brinco muito, como consultora em organização, eu poderia prezar e devo pelo minimalismo, mas como consultora de imagem, nem um pouco. Adoro o maximalismo e eu ainda me considero maximalista. Porque eu vou pôr o meu calçado, eu vou pôr os meus acessórios, eu vou me maquiar, eu sou assim. Então, brincando, eles dizem, menos é mais. E eu digo, menos é chato. Eu gosto é do mais. É mais divertido, né, Audrey? É mais divertido. Mas existem casos e casos. Pós-pandemia, todos nós fizemos um processo. Então, o que aconteceu? Estávamos confortáveis, tentando ficar mais seguros dentro de casa, tiramos o salto, colocamos chinelinhos, tênisinho, pé descalço, né? Colocamos calça cargo, colocamos calça de abrigo e depois começamos a sair para a rua com essas versões, até pijamas, né? E começamos a sair para a rua. Mas daí veio a necessidade de quê? De nos mostrarmos. Mostrar nossos corpos, e eu ainda brinco, até brinquei com a Paulinha, com a Mana, põe um cropped e vai à luta. Como diz Jojo Todinho também diz, põe o cropped, minha filha, e tá tudo resolvido, vai à luta, mostra o que tu tem e vai à luta. A gente estamos precisando mostrar um pouco mais nossos corpos, né? Ainda mais, claro, temos pouco verão aqui no sul, então a gente deixou de lado aquele conforto. São movimentos, né, mundiais e que chegam até nós. E a gente começou a colocar o corpo mais à mostra, pernas, não se importar tanto se eu tô assim, se eu tô branca, se tô com celulite ou não tô com celulite. E esse ano eu vou usar meu fio dental na praia que eu nunca usei. E não quero nem saber. Não quero nem saber se o pessoal está se importando ou o que estão achando. Existe um movimento também que começou o ano passado, Vivi, do brilho.
E eu sou apaixonada por purpurina e brilhos. Paetê, então, uma loucura. É um parque de diversões o meu guarda-roupa. Porque o Paetê, a gente quando estuda esse universo todo visual de cada pessoa, eu tenho que entender por que a pessoa usa muito preto, usa muitas cores mais clássicas, nudes, ou se ela usa muito colorido. Por quê? Eu preciso entender que cores e que formas, se elas são mais arredondadas, por exemplo, o teu brinco é arredondado, tu já veio com significados para mim de amor, tu me recebe com todo o amor. É o calçado, né? A forma eu estou falando agora, não em cor. É o acessório, aí entrou a pena, que é um pouco mais pontiaguda, mas ao mesmo momento ela está dando uma sensação de liberdade. Daí entrou o coração. Então, tu tá me falando com coisas de amor. Tu não precisou me dizer nada que eu já fiz a leitura. A Vivi trouxe todo o amor que ela tem para esse programa, que faz sentido, não faz? Muito. Então eu também vim pensando nisso. Eu vou me apresentar de uma maneira que eu gosto, mas eu também vou levar amor. Como a Audrey fala muito, muito mesmo, ela pôs um pouco mais o bico fino para ser um pouco mais rápida. Objetiva. Porque senão ela vai falando. E a gente adora, Audrey, porque é uma aula de psicologia, é uma aula de comportamento, é uma aula de comunicação. A gente está falando aqui hoje um papo tão gostoso, mas é muito além de moda. Autoestima, Audrey, é tudo na vida da gente. Sim. O que é autoestima para você? Como é que a gente pode cultivar a autoestima? Como é que a gente pode fazer ela brotar dentro da gente? Brotar é mais profundo. Ótimo, adorei. Aí, eu já penso no sentido que temos que ter outros profissionais nos auxiliando. Porque essa coisa de eu vou me presentear com uma roupa, falando do meu universo, né? Um acessório, eu vou ficar feliz, ela é muito tênue e muito rápida. Ela vai me fazer feliz naquele momento, eu tenho um casamento, eu vou me enfeitar, vou ficar linda. Terminou o casamento, você vai tirar o seu vestidinho, sua roupa vai pendurar lá, vai tirar a maquiagem, vai desfazer o cabelo. E aí, onde é que ficou a autoestima? A autoestima a gente teve naquele momento que se preparou, claro. Então, isso é mais profundo. A gente precisa se conhecer e se conectar com as nossas coisas, que são as mais importantes. Não tanto fora, mas sim dentro. Como é que a Audrey faz isso? Como é que a Audrey trabalha com a espiritualidade dela? São anos vivenciando coisas e experiências. Eu procuro, Vivi, me aperfeiçoar e eu vou buscar, eu tenho muitas dúvidas e daí eu vou procurar informações. Eu não me satisfaço com alguma coisa que a pessoa me dê, ela pronta, eu preciso saber mais. Então a minha espiritualidade também, ela vai permeando, ela vai passando assim, em fases, sabe? Eu venho de uma família católica e eu me considero católica. Sou devota de Nossa Senhora do Caravaggio em função do meu pai e da minha mãe também. Mas eu sou muito também pelo estudo espírita, pelo espiritismo como um todo. Porque também trabalhando nessa área, os meus clientes também, cada um deles tem também uma religião ou não, que tem acontecido com uma certa frequência. Não é um assunto que eu vá debater, mas eu preciso saber em que você acredita, onde está a tua fé, para mim poder lidar melhor. Então, a minha fé, ela está nesse Deus que eu não visualizo, mas eu acredito que Ele existe. Ele está aqui neste momento, está aqui com a tua equipe, está aqui no nosso coração, está aqui integrando todo esse espaço lindo. E quando nós sairmos daqui, Ele nos acompanha. Porque uma coisa assim, antigamente eu não pensava, hoje eu penso,
o que tem que ser, será. A gente tem um livre-arbítrio, mas é importante a gente pensar e vigiar. Pensar e vai vigiando, tem o horário e vigiar, mas pensa, ora e vigia então, se for o caso. É importante. Você tem algum ritual, Audrey, que você faz em casa? Meditação, reza toda noite, como é que é? Sim, eu faço minhas rezas e faço o evangelho no lar com o meu marido. O evangelho no lar e por vezes minha irmã querida Paulinha também nos acompanha. A Paulinha está aqui nos assistindo também, né? Sim, minha companheira. Sou feliz com ela. E eu tô interessada nessa tua dica aí de leitura também. Quero saber o que tu trouxe para nós. Claro, hoje. Tanta coisa, né? É muito especial. Vivi, você sabia que fazer uma oração, se você mora num prédio ou a sua casa, a gente consegue atingir quadra fazendo uma oração em casa? Uau. Quadras a gente atinge a gente reverbera muita energia. Sempre, né, Audrey? Quando você se propõe com a tua equipe de trazer a Audrey, eu me sinto super acariciada, abraçada, amada aqui. Mas a gente já vai trazer a nossa energia de amor. Com mais a energia de vocês, a gente já está reverberando aqui, ó, quadras dessa coisa boa. E para todo mundo que vai nos ouvir. Que vai ouvir o que a Audrey está falando. Acredito nisso, Audrey. Com toda certeza. E eu não tenho dúvidas disso. Essa energia transpassa, né? Porque é energia pura. E nós, como energia pura, a gente traduz na nossa imagem visual. Porque quando você falou da autoestima, quando a gente está com a, digamos assim, baixa estima, você está doente? Não é que você está doente, você talvez não esteja se importando com aquele momento da tua vida, não está dando a devida atenção. Mas como que eu vou sair para o mundo me mostrar se eu não estou bem? Eu vou começar a utilizar recursos que vão mostrar para as outras pessoas que eu não estou bem. Então a minha imagem vai ser que eu não estou. Eu vou estar sim com uma cara talvez triste, não vou estar motivada, mas eu vou mostrar os meus signos das minhas roupas, os meus acessórios ou não, que eu não estou bem. É fácil a gente observar e ajudar as pessoas ao nosso redor. Precisamos observar mais. Precisamos ajudar também o outro, né, Audrey? Muito, através da observação. Aí a gente consegue ajudar. Com certeza. Vamos pro livro? Vamos! Então, ai. O que vem aí? Esse aqui foi o primeiro livro no Brasil de imagem e estilo. Eu fui convidada a falar de um capítulo que já foi bem trabalhoso, eu confesso para você. Como relações públicas foi bem trabalhoso esse capítulo. Ele teve um lançamento faz mais de um ano, pouco mais de um ano. Eu não fui participar do lançamento porque foi bem na época que o nosso querido pai faleceu e foi uma fase bem difícil, mas eu fui comunicando algumas pessoas e eu vou fazer no mês de maio, eu vou estar autografando, vou fazer uma sessão de autógrafos, vou comunicar nas redes sociais. A minha parte, esse livro é muito interessante porque as pessoas leigas, elas podem pegar, abraçar ele, ler ele assim deliciosamente. Foram vários colegas que trabalham com imagem e estilo e também com a morfopsicologia e que estão aqui no livro. São vários coautores, né? Depois de o livro impresso a gente vira autor. E eu fiz a parte, Vivi, que eu falei sobre o profissional, o personal organizer na consultoria de imagem. Então, o meu capítulo 19 eu falo sobre isso. Olha a foto dela. Sim, até uma foto. Mostra ali pra Paola ali. Isso. Ai, que linda. Tá muito lindo chiquérrima mesmo. Ficou lindo. Ele ficou um livro muito agradável. As pessoas leigas, eu não entendo disso. Aqui tu vai ter um pouquinho de tudo com profissionais
renomados. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Maio tem lançamento, a gente vai querer receber convite disso, né? Com toda certeza. Esse programa sempre vai receber o melhor, não é? Com certeza. Então eu falei da organização, mas eu não falei da maneira, vamos organizar. Algumas coisas eu dei umas dicas, mas eu falei como funciona o personal organizer, a organização interna. Porque se eu não me organizo internamente, eu não consigo organizar as outras coisas que estão ao meu redor. Lembra a velha máxima os nossos antepassados, avós, enfim, mães? Vai se organizar, vai lá dentro, ajeita a tua gaveta que depois tu vai melhorar. Tem relação, vai ajeitar tuas gavetas, vai mesmo. Que enquanto tu organiza a tua gaveta, tu vai tirando, vai mexendo com energias paradas, vai tirando, vai relacionando, vai fazendo novos, decodificando, né? Porque tudo faz sentido. E tem roupas que vão, ou acessórios que são afetivos. E eles vão nos recordar coisas boas ou não. Por isso, tudo tem a nossa energia, o nosso afeto. O colar que eu presenteei a Vivi era meu. Eu usei em várias situações importantes da minha vida. Agora eu passo essa energia e ela vai casar com a tua energia, que vai fazer todo sentido para essa peça. Recebo com carinho esse presente, Audrey, ó, do coração. Tem tudo a ver com o nosso programa também. Obrigada! Ai, e tá misturando aqui com a minha energia também, com a energia dessa minha equipe que me acompanha. Pra gente finalizar esse bate-papo tão gostoso, né, Audrey? Passou tão rápido. Qual é o som que habita o teu coração agora, nesse momento? Ai, nesse momento. Eu tava olhando pra tua equipe, pensando, olhando os rostinhos deles. Então, eles têm bastante afetividade, tu vê, eu não sei qual foi o tipo de seleção que você fez na hora da contratação, mas eles têm a mesma coisa que você, eles têm energia. Eles têm bastante energia para fazer as coisas, sabe? Isso é muito bacana. Então, o meu sentimento agora realmente é só de gratidão, de estar aqui neste momento, de estar na tua companhia, deles, da minha irmã, que sempre zelou por mim, sempre me cuidou. E esse convite, eu tenho que te dizer, Vivi, eu sou bem despachada para as coisas, assim. Às vezes a Paula me diz, que roupa tu vai pôr? Eu penso na hora. Você acredita que eu pensei? Eu disse, mas a Vivi é tão importante para mim. E de noite eu falei pro meu marido, e ele, dorme, querida. E eu, ai meu Deus, mas é a Vivi, tu sabe que é a Vivi. Sim, querida, tu já fez isso em outras épocas ou coisa com outras pessoas. É só a Vivi que tu já conhece. Eu disse, sim. Bom, a Paula pode falar, eu acho que eu tirei 10 roupas para pensar num look. E no fim, o look que eu tinha montado, eu mudei ele e ela me disse, eu sabia que tu ia mudar de novo. Porque eu queria, olha a minha expressão, eu queria e quero o melhor. Porque eu tenho muita afeição por você, muito carinho. Porque a gente se acompanhou mesmo de longe, uma trajetória tão bonita. E a gente se encontrando também num programa tão significativo, né, com a Helen, enfim, com tantas outras pessoas, no Congresso de Espiritualidade, acabou nos unindo mais ainda. Então, é essa sensação de gratidão e de muito amor, que esse amor transborda da minha pessoa. Eu falo com os olhos, eu falo com a boca, eu gesticulo. É assim, quando eu gosto, eu gosto. Essa é a Audrey. Ai, Audrey, a gente que é grata por tanto carinho, tanta afetividade. Você é uma fofura em pessoa, gostosa demais. Pode apertar minhas bochechas. Gostosa demais ela é. Beth Boop, a olha, Beth ganhei. Boop. E Audrey, para nós é uma alegria tão grande e eu acho que você tá linda, como Obrigada. sempre. Como sempre. Mas eu acho, Audrey, que o que você tem de mais lindo é essa coisa assim que emana de dentro para fora. Uhum.
que emana, que é o teu jeito de tratar o outro, que te conheço há muitos anos, da época do Congresso da Espiritualidade, o primeiro congresso que eu apresentei lá, e sempre quando a gente vai apresentar um evento, é aquele nervoso que dá, né? Sim. É aquele nervoso porque você tem uma obrigação com as pessoas de fazer bonito, você quer fazer bonito, né? Você quer ter uma entrega bacana e tal. E eu me lembro que você me acolheu de um jeito tão bacana quando eu entrei naquele Ux Teatro. Oi, Vivi, tudo bom? Tudo bem? E às vezes a gente entra nesses lugares para apresentar um evento e é ser chutado. Ah, vai pra lá! Isso. E a gente precisa desse amor, dessa afetividade no mundo. A gente precisa tratar os outros bem, porque a gente não sabe o quanto o outro está num momento ali apertado, um momento difícil. E isso é o mais lindo em você, Audrey. Obrigada por estar aqui e por compartilhar tanta sabedoria. Ai. Em nome da minha equipe, a gente entrega um mimo da Botânica Boutique Floral, que é a nossa apoiadora também, para que você leve com tanto carinho assim e se lembre de nós. Adoro a Botânica. São presentes com amor, né? Com carinho. Faz todo sentido realmente para o programa ter essa parceria maravilhosa. Eu fico muito grata pelo convite. O que eu puder ajudar, estou aqui, você sabe aonde me chamar. E nós já trabalhamos há muitos anos atrás, que eu acho que você não lembra. Sim, gente. Vai. Contratei ela para falar, para ser cerimonialista e apresentar a Rita Rostirola lá Sex personal, como é que é? Personal sex. Personal sex. A primeira personal sex. A Rita Rostirola. Então, se ela estiver nos ouvindo, um beijo, olha Rita. Ali, um beijo. Ai, Audrey. Verdade. Sim. Muito tempo. Bom, foi muito bom. E as minhas colegas disseram, mas quem que vai falar? Eu disse, só tem uma pessoa para falar. Vamos entrar em contato com a Viviane Salvador. Desde aquela época no Intercity Premium. Sim, Audrey, me lembrei. A gente tem que trazer a Rita, tá, para dar umas dicas também. Show. Obrigada por tudo. Agradeço beijo muito, no coração. Ai, gente, foi maravilhoso. Foi muito gostoso. Obrigada beijo, por estarem gente. com nós aqui Até também. Até o próximo Sons do Coração. Até. Tchau, tchau.